Eu quero que vocês falem pra gente como foi a semana de vocês, que a gente teve orando com vocês, né? E o que Deus fez por vocês nesses dias aí. Bom dia. Bom, pra gente foi maravilhoso, né? Ter uma semana onde a gente teve essa certeza de que teve muitas orações por nós, pela nossa família. E foi uma semana muito abençoada. Tanto que eu contei uma bênção que era que eu tinha que fechar o meu mês, né? De trabalho. E com a graça do Senhor eu fechei. Então essa é uma bênção conquistada na semana. Amém. E ontem foi uma tarde maravilhosa, né? E receber os irmãos em casa é sempre uma alegria e uma bênção tremenda. Então quero agradecer a todos que estiveram lá em casa por esse momento tão maravilhoso que nós tivemos de adoração a Deus, né? Conhecimento da palavra. Quero só agradecer. Amém. Você tem então segura aqui. Você vai participar então aqui. Vai. Então agora é o momento que eu espero todos aí. Segura a caixinha. Eu com a letra F aí no Que começo. você vai ser sorteado. Sandra. Ah, é a Sandra e o Cauã. Aqui vai batizar hoje. Amém. Glória a Deus. Sandra, você foi sorteada. 2 vezes, ó. Batiza. A bênção foi tua. Olha que bênção. Olha que bênção. Vem aqui. Quem quer receber a cesta? Olha só que cesta bonita. Olha pela Sandra, tá bom? Ela vai batizar hoje. Ah, tá. A cesta é assim. Toda vez que recebe a cesta, a gente vai estar orando para essa pessoa por 15 dias, tá bom? E aí a pessoa vai vir saber como foi esses 15 dias que ela recebeu a oração, tá bom? Aí você... E trazer também a cesta para a gente fazer. Então, vamos orar aqui. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de alegria. Que venha mais, Senhor, para a tua igreja e que possamos estar investindo a tua luz para as pessoas bem fora. Abençoe os casais que estão participando, as famílias que estão participando, e todas elas vão receber uma vez especial do Senhor Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus te pedimos também. Amém. A companhia dos nossos irmãos do Colégio Santo Amaro, na presença aqui do pastor Felipe, sabe que nós estamos muito honrados com a vossa presença, né? E eles vieram aqui para fazer a programação, a adoração desse sábado pela manhã. Então, a partir desse momento, é com vocês, tá bom? A igreja agradece imensamente. Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. A gente fica muito contente, como escola, de estar participando aqui desse sábado da educação e ver a igreja reunida para louvar e adorar o nome de Deus. E seguindo o momento de adoração, chegou a hora dos dízimos e das ofertas. Eu lembro de uma historinha que eu ouvi quando eu era pequeno e nunca saiu da minha mente. Conta essa história que um menininho, um pai, né, com um filho ali, um menininho, uma criança, o pai deu 2 moedinhas para ele e falou assim: filho, o papai vai te dar 2 moedinhas de R$1. Uma você vai colocar na ofertinha da igreja e a outra você pode usar para comprar o que você quiser. Você vê que a história é antiga, né? Que R$1 comprava alguma coisa ainda. E aí, o pai deu as moedinhas para o filho, entrou no carro, eles estavam indo para a igreja, e o pai viu o menino ali brincando com as moedinhas, né? Olhando pelo retrovisor, e o pai dizia: filho, você vai perder a moedinha, guarda que você vai perder a moedinha. E o menino brincando, jogava as moedinhas para cima e para o lado e brincava. E aí o menino chega e fala assim: pai, eu perdi uma moedinha que o senhor tinha me dado. Aí o pai falou: falei, filho, é para guardar, é para cuidar. E aí o menino respondeu assim: e pai, foi justo a moedinha da ofertinha que eu perdi. Olha só, né? Quais são as nossas prioridades? Que é aquilo que move o nosso coração? Será que é o sentimento de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós? Ou será que é o sentimento de, sobrou, então eu dou aqui um pouquinho para a igreja, né? Que você possa
a adorar com gratidão. Nós vamos ver o vídeo do Provai e Vede e teremos então 2 momentos. Momento para você trazer a sua oferta até a igreja, que está aqui na frente, a igrejinha, a miniatura da igreja, e depois teremos então os diáconos passando as salvas. Que você possa adorar e louvar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Amém. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe até a Tua casa de adoração e nós agradecemos e louvamos o Teu nome através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Pai, nós sabemos que nós não fazemos isso para que haja uma retribuição, para que haja enriquecimento ou prosperidade da nossa parte, mas nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando para que a gente possa também abençoar mais pessoas, abençoar outros lugares, outras igrejas, pessoas que talvez ainda não conheçam o Teu nome e que a gente tenha condições de ajudar através dos nossos recursos. De maneira muito especial, abençoa esta igreja, que eles possam crescer e prosperar para a honra e glória do Teu santo nome e para a pregação do Teu reino, do Teu evangelho aqui neste bairro, Pai. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Especialista em fazer milagres, fez o coxo caminhar, fez o cego enxergar, o mar acalma ao seu mandar. É esse Deus que está aqui e Ele vai cuidar de mim. Ele vai agir, Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. O meu Deus especialista em causas perdidas, quando eu quase desisti, me abraçou e disse assim: Filho, eu estou aqui e hoje vou cuidar de ti, para sempre vou cuidar de ti. Ele vai agir, Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Eu confio, Ele vai agir, Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir.
Querido, amado Pai, Santo Deus, obrigado, Senhor, de estarmos aqui nesta igreja maravilhosa, Pai, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela igreja de Jardim Prudência existir e fazer parte aqui do distrito de Santo Amaro. Querido Deus, que esta igreja possa ser uma bênção, levando pessoas aos pés da cruz. Querido amado Deus, obrigado também por este sábado tão especial, tão significativo, principalmente para a educação adventista, porque hoje se comemora o sábado da educação, o primeiro do ano. Querido Deus, esse braço da igreja que há quase 130 anos existe e cresceu de uma forma esplendorosa, se tornando a maior rede educacional do mundo, graças a Ti. Por isso, toda a honra, toda a educadores aqui presentes, representados, que o Senhor, Pai, possa nos ajudar diariamente, Senhor. Conhecimento às crianças e adolescentes, mas também, Pai, mostrar um pouquinho do Seu amor a eles. E que a Igreja de Jardim Prudência, Pai, em parceria agora com a nossa escola, possamos, Pai, levar pessoas ao batismo. Querido Deus, cuide desta igreja, cuide da Escola Adventista de Santo Amaro e esteja também, Pai, com a pessoa que entregará a sua vida hoje aos pés da cruz. Será uma festa. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor dá a ela. Fique conosco durante esta linda manhã de festa. São bênçãos que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, amigos. Feliz sábado. Que bom ver a igreja cheia, a igreja vibrante. E eu quero agradecer também aqui algumas pessoas, de maneira especial os que participaram aqui. O professor Samuel, que passou a lição, a professora Nádila, juntamente com os filhos, o Gabriel e a Júlia, que louvaram pra gente. Eu e o Gabriel na minha mente. Mas é quase, né, quase um ano, né? O Vitor e a Júlia, agradeço por terem participado aqui nos louvores. Também a professora Luana, que contou a historinha pra gente. E todos aqueles que servem a essa instituição, né? Eu digo que os que foram meus professores, se você chegar no céu e não encontrá-los, vocês nem me procuram, né? Porque se eles não foram, então, coitado de mim, né? Então, essa é uma missão realmente, e não precisaria nem de sermão, né? A música e o testemunho da professora Cidinha já seria suficiente para a gente entender, né, o que é a educação adventista, esse senso, esse espírito missionário. Mas quero agradecer também de maneira muito especial a esta igreja por nos acolher, por nos receber tão bem. A Célia, né, que eu fiz os contatos ali com ela, teve paciência comigo, e a gente está muito feliz. Agradecer também ao pastor Mauro, que cedeu aqui o espaço para a gente. E como forma de retribuir também esse agradecimento, assim como Humberto orou por nós aqui da escola, eu quero orar pela igreja e ainda, como uma representação da liderança, eu quero chamar aqui a Ângela, que está fazendo aniversário hoje. Cadê a Ângela? E a Bruna também, então vem aqui também, a Bruna e a Ângela, são as aniversariantes dessa comunidade, e eu quero orar por vocês, assim como a igreja orou por nós, e com esse espírito de oração, Deus vai continuar nos guiando e nos conduzindo. Então, oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu para estarmos aqui na Tua casa, e de maneira muito alegre, de maneira muito feliz por este evento, pelo colégio estar aqui na igreja e a igreja nos recebendo. Nós só temos a agradecer a Ti, Pai. Obrigado pelas vitórias, pelas bênçãos da semana,
e de maneira especial peço aqui pela vida da Ângela e da Bruna, que elas possam ainda, por muito e muito tempo, comemorarem essa data festiva, o aniversário, e que essa comemoração não seja apenas aqui, mas por toda a eternidade. Amém. E é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, igreja. E agora vou pegar aqui a minha Bíblia e convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. O livro do Evangelho de Mateus, capítulo 16, e vai ser aí o nosso texto base a partir ali do versículo 13. Mateus, capítulo 16 e o versículo 13. E sempre antes de ler a Bíblia, eu gosto de fazer uma oração, então feche seus olhos mais uma vez rapidinho e vamos orar. Querido Deus, agora a gente está aqui reunido para abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito seja derramado e possamos compreender aquilo que vem do céu, Pai. Que eu seja apenas um instrumento para revelar a Tua vontade e a Tua verdade, e que a voz humana seja calada para que a voz de Cristo possa ser ouvida. E é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Texto de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Vai ser uma leitura um pouquinho longa, então esteja atento aí para você pegar os detalhes do texto. E diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Versículo 21: Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Peço agora que pule para o capítulo 17, versículo 1. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo.
Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Até aqui a leitura. Um texto um pouquinho longo, mas que nos trará muitas revelações e nos trará a vontade de Deus para o dia de hoje. Amém? Primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto é que quando nós falamos da Bíblia, do contexto sagrado, nós não podemos acreditar em coincidências ou palavras jogadas ao acaso. Deus, ele inspirou estes homens a escreverem essas palavras. E aqui, logo no começo do texto, nós temos uma localização onde o autor deixa claro e faz questão de enfatizar. Diz que Jesus e seus discípulos, eles iam para Cesareia de Filipe. E quando a gente entende que lugar é este, quando a gente entende o porquê que o autor quis enfatizar essa localização, o texto se abre para a gente. As coisas ficam mais claras. E para você entender um pouquinho, Cesareia de Filipe, ele era um lugar, ali era um lugar, uma região, que não era bem vista pelos judeus. E não sei se você percebeu, durante todo esse texto, não aparece nenhum fariseu, não aparece nenhum escriba para perturbar Jesus. Você conhece a história? Onde Jesus ia, tinha alguém para... Ó, Senhor, vamos fazer pergunta, vamos debater com Cristo. Mas aqui não tem, porque Cesareia de Filipe não era um lugar onde um judeu, onde uma pessoa religiosa frequentaria, por alguns motivos. Cesareia de Filipe era uma região de muita mistura cultural. Era uma estrada ali, era um caminho, a região, que levava para outras cidades, outros lugares. E Jesus, ele faz um convite estranho para os seus discípulos. Vamos para Cesareia de Filipe. Estranho por quê? Porque este lugar, ele ficava a 125 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. É uma longa caminhada, né? Jesus, ele viajava andando com seus discípulos. E você conhece, nos tempos de Jesus, quem era o império que dominava? Roma, era o Império Romano. Antes do Império Romano, um outro império reinava. E a gente lembra ali da estátua de Daniel, né? Qual era o império? O Império Grego, né? Ou Grego-Macedônico. E durante o período do Império Grego, no período ali de Alexandre o Grande, esta terra, Cesareia de Filipe, ela ficou muito conhecida como um local de culto pagão. E eles tinham um deus que eles adoravam naquele local, chamado de Pan, o deus Pan. E é esse mesmo Pan que depois a Disney fez um filme bem bonitinho sobre ele, né? E Pan era a divindade adorada naquele local. E por isso, eles chamaram aquele local de Pânias. E eles tinham templos dedicados ao deus Pan. E até hoje, se você visita aquele local em Cesareia de Filipe, que hoje é conhecido ali como as Colinas de Golã, você vai ver inscrições, você vai ver vestígios de todo o culto pagão que acontecia ali. E Pan, ele era um deus, para você ter uma ideia, que ele era metade homem e metade bode. Então ele era uma figura assim, um tanto quanto estranha. E Pan, ele era considerado o deus de personalidade alegre, ele tinha ali as suas ninfas, mas Pan, ele tinha uma característica, ele era um deus que ele não podia ver uma mulher andando sozinha, que ele atacava aquela mulher. E quando os gregos iriam se referir aos ataques de Pan, eles diziam assim: olha, quem passa sozinho pela floresta ou pela colina que está o deus Pan e ouve esse deus se aproximando, o ataque de medo é tão grande que a pessoa sente pânico. E daí vem a palavra pânico, vem do deus Pan. O que ele causa é tão ruim que gera pânico, o deus Pan que gerava pânico. E ele então abusava das mulheres, e os gregos, eles diziam que para o deus Pan ficar sempre feliz e contente, era preciso
sacrifícios. Os deuses gregos, os deuses romanos, eram deuses que exigiam sacrifícios. E desde aquele momento, então, se criou um culto a esse deus Pan. Hoje, aquela região não chama mais Banias, mas se chama Banias, com B, porque algum tempo depois os árabes dominaram aquela região, e no alfabeto árabe não existe a palavra P, então eles não sabiam pronunciar Banias, e aquele lugar virou Banias. Depois no Google, se você colocar ali Banias, você vê fotos, você vê tudo isso. E a gente sabe que a fonética ela é formada ali até mais ou menos os 7 anos. Se você não aprendeu alguma palavra ali, depois dificilmente você aprende. Por isso, quando nós pegamos os espanhóis, espanhol ele gosta muito de futebol, né? Ou os que falam castelhano aqui também, eles não conseguem pronunciar o nome do Pelé. Eles falam Pelé, porque o E não faz parte do vocabulário deles. E depois de adulto não aprende, não adianta. Então os árabes, quando vão e dominam aquele lugar, eles sabiam que era Banias, mas eles não conseguiam falar Banias, então virou Banias, a região de Banias ali, nas colinas de Golã. E um culto pagão, então, foi instalado naquele lugar, onde havia adoração ao deus Pan. Nos tempos dos gregos ainda foram construídos outros templos, um templo a Zeus, que era a principal divindade, e também a deusa Nêmesis. Então era um local onde vinha gente do mundo todo para cultos pagãos. E nesta região havia e ainda existe uma gruta onde os homens eles faziam sacrifícios de bodes, de cordeiros. E até tinha um culto que eles chamavam de culto do bode dançante. Eles treinavam bodes e esses bodes faziam shows ali, alguma coreografia, e ali se instalou um comércio, porque muitos iam para sacrificar e você comerciava ali os bodes, as coisas, moedas, inscrições a esses deuses, e cria-se um comércio muito grande. Então ali era uma região de muito paganismo desde o reinado grego. E aí quando Roma surge, continua um local pagão, então era para um judeu quase que inadmissível ir para um local desse, né? Às vezes na igreja a gente cria alguns locais que é proibido para o cristão ir, né? E se fosse naqueles tempos, um cristão que fosse, alguém da igreja que fosse para Banias, seria alguém removido da igreja. E aí vai lá Jesus e fala assim: amiguinhos, vamos para Banias, vamos para Cesareia de Filipe, que na época tinha o nome, porque o filho de Herodes, Herodes o Grande, um dos 3 filhos, recebe aquela terra como herança, então ele coloca Cesareia de Filipe, que era o seu nome, né? Um pouquinho egocêntrico, né? Não, eu chamo Filipe, então o nome daquele lugar vai ser Cesareia de Filipe. E quando a gente olha para a arqueologia, quando a gente olha para a geografia de Banias, a gente vai ter um entendimento muito grande desse texto. Havia uma gruta, e Banias fica no sopé do Monte Hermon, que é talvez a maior montanha daquela região, e mesmo sendo um local deserto, mesmo sendo um local quente, o Monte Hermon ele é tão alto que ele tem neve no seu topo o ano inteiro. E essa neve que se derrete gera água, que é o rio Banias, e essa água ela é uma nascente, uma das nascentes do rio Jordão, que se junta ali com outros 2 rios, o rio Hatzbani e o rio Dan, e formam então o rio Jordão, mas você não precisa entender essas coisas. E quando nessa gruta formava esse lago, o historiador Flávio Josefo ele vai dizer que aquele lago era tão profundo que homens de todos os lugares já haviam tentado medir a profundidade daquele lago, mas não conseguiam chegar até o fundo. Eles jogavam cordas, metros e metros de corda, e eles não conseguiam atingir o fundo daquele lago, dentro dessa gruta, dentro dessa caverna. E o que acontecia? Os sacerdotes de Pan, eles diziam: olha, você sacrifica um bode, você joga nesse lago dentro dessa gruta, e se
o bode afundar é porque o deus Pan aceitou o seu sacrifício, então você pode andar pelas florestas aí tranquilo. Mas se o bode boiar, você não teve o seu sacrifício aceito, toma cuidado porque Pan vai te atacar. E durante dias, semanas, meses, anos, iam ali os pagãos e sacrificavam bodes e ficavam colocando dentro daquele rio, dentro daquela gruta. E imagina o cheiro, por anos, animais mortos sendo jogados ali, dia após dia. Quando os romanos, eles dominam a região e eles veem esse culto e eles veem a primeira vez aquela podridão, aquele cheiro, aquela água que era cristalina, porque era neve derretida, mas virou ali sangue, os romanos deram um nome para aquele lugar, que eles chamam de Porta do Inferno. Eles viam um lago de sangue, um fedor enorme, e eles diziam: aqui é a porta do Hades, é a porta do inferno, é por aqui que o inimigo vem e o inimigo vai. E nós temos aqui já uma lição muito clara no texto. Muitas vezes o mal vem de fora, mas muitas vezes o mal vem de dentro. O mal vem de dentro. Vem de dentro da igreja. Vem de pessoas que deveriam ser um exemplo. Não um exemplo de comportamento, eu faço tudo certinho, então não. Um exemplo de como agir. E como a gente age? Jesus está dizendo: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E depois vem a manifestação divina, dizendo: este é meu Filho em quem me comprazo, a Ele ouvi. E aqui é um momento muito especial, porque juntamente com Jesus naquele monte, quem está com ele? Quem que aparece? Elias e Moisés. E Moisés, para o judeu, ele representava a Torá, ele representava a lei, ele era o autor da Torá. E Elias, para o judeu, era considerado o maior dos profetas. Então Elias representava os profetas. Em muitos momentos, lembra Jesus falando: olha, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Eu vim anunciar, eu vim mostrar como se segue a lei e os profetas. E ali no Monte Hermon, no Monte da Transfiguração, nós temos Jesus, Elias e Moisés representando o quê? A lei e os profetas, e a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado, escutem a ele. Você quer aprender a lei e os profetas? Você quer entender o Deus do Antigo Testamento? Para quem você precisa olhar? Para Jesus. Para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, a lei e os profetas fazem sentido. E quando nós olhamos para Jesus, a nossa vida ganha um significado. Quando a gente olha para Jesus, não adianta guardar a lei e os profetas se a gente esquece do principal, que é Jesus. E tem muita gente hoje preocupada em guardar a lei e os profetas, mas se esquecem do principal, que é ouvir a Jesus. Esse é meu filho amado, escutem o que ele tem para dizer. Uma outra lição que a gente pode tirar desse texto é que a igreja, ela só é vencedora quando ela encara o mal de frente. Jesus leva a igreja, leva os discípulos até a porta do inferno para dizer: nós vamos fazer guerra e essa porta não vai vencer este lugar. O inimigo não vai vencer. E muitas vezes a gente confunde achando que fazer guerra contra o inferno é virar um advogado de Deus ou apontar o que as pessoas estão fazendo de errado. Não é. Ouvir ao meu filho, escutem o que ele tem para dizer. Você quer ser um soldado na causa de Deus? Você quer realmente fazer guerra contra o inferno? Você quer ser vitorioso contra o inferno? O segredo é muito simples: escute Jesus. Faça o que Jesus faz. E muitos de nós acreditamos: se eu chamar o pecado pelo nome, se eu apontar erros, se eu apontar pecados, se eu falar isso, se eu falar aquilo, então eu vou estar sendo um cristão, estarei sendo um cristão bom, ou estarei sendo alguém que está ali lutando pela causa de Deus. Não, não é isso que Deus te pede. Você quer ser um vencedor, quer lutar contra
o inferno e quer ser vencedor, faça o que Jesus te pede. Escute Jesus. E quando nós escutamos Jesus, quando nós depositamos a nossa confiança nele, que é a rocha, então as portas do inferno não prevalecerão. Muitos vão se levantar contra a igreja. Muitos vão se levantar contra a educação adventista. Mas a promessa é de que se nós ouvirmos a Jesus, essas forças malignas não terão poder sobre nós. Amém. O caminho pode parecer difícil, a jornada pode parecer dolorosa, e aqui eu falo de maneira muito carinhosa aos meus colegas de trabalho. Muitas vezes eu sei que você chega em casa e tem vontade de jogar tudo pro ar, você tem vontade de desistir. Eu sei porque cansa. Eu sei que muitas vezes o inimigo se manifesta. Eu sei que muitas vezes o inimigo vem disfarçado. Mas em nome de Jesus, creia. As portas do inferno não prevalecerão. Amém. Essa educação, ela existe há 152 anos no mundo, há 128 anos no Brasil, enfrentando os poderes do mal. Mas essa educação, ela é vencedora. Esta igreja existe. Essa igreja é vencedora porque nós colocamos Jesus como a nossa base, como a nossa rocha. Amém. E Jesus leva ali os seus discípulos no meio do paganismo, no meio do que havia de pior na religião judaica, para dizer: olha, se vocês estão em mim e comigo, vocês serão vencedores. Vocês serão vencedores. Amém. Pouco tempo depois, você conhece a história, Jesus ele é morto, crucificado. E um homem que foi usado pelo inimigo para matar e perseguir judeus que se tornaram cristãos, estou falando de Paulo, ele vai fazer a sua jornada para uma cidade chamada Damasco. E a estrada que levava de Jerusalém a Damasco passava por Bânias, passava pela porta do inferno. E é neste lugar, é nesta região, que Paulo ouve a voz de Cristo dizendo: Paulo, por que você está me perseguindo? E é ali que Saulo ainda recebe a verdadeira revelação a respeito de Jesus Cristo. E é quando Saulo, transformado em Paulo, ele recebe a revelação e agora vai se tornar um soldado a favor de Cristo, porque ele vai seguir o que Jesus fala. O cristianismo ele começa então a ser expandido, ele começa a crescer, ele começa a ser levado para outros lugares, porque o inimigo de Deus se tornou prova viva de que o inferno não prevalece. E Saulo, que antes perseguia os cristãos, ali no lugar, na porta do inferno, ele vai receber a visão que vai transformar a sua vida e transformar a vida de muitas outras pessoas. E no 5º século, a cidade de Bânias, ela recebe a mensagem de Cristo. No 5º século, 500 anos depois, aquela cidade que era a morada do próprio inimigo, ela vai se tornar um lugar onde Cristo agora é o centro. E todos os templos pagãos, a estátua do deus Pan, o templo de Zeus, o templo de Nêmesis, hoje só são ruínas e rochas que servem apenas para os arqueólogos contarem essas histórias, porque aquela cidade, ela se converte, e no momento em que se converte, eles destroem, eles quebram todos aqueles templos. E a mensagem que eu tenho para você hoje é muito simples, é muito objetiva e é muito direta. Não desista. Por mais que o inimigo te ataque, por mais que você às vezes tenha a noção de que você está passando pelo próprio inferno. Davi havia dito que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria nada, né? Jesus ele vai além, ele leva os discípulos e diz: ainda que você passe pelas portas do inferno,
ainda que o inimigo se manifeste diante de você, não tenha medo, porque eu vou vencer. As portas do inferno não prevalecerão. Amém. Que você leve isso, que você leve essa mensagem. Não desanime, não sucumba às pressões e ao poder do inimigo, porque as portas do inferno não prevalecerão. Amém. E eu quero convidar aqui, ou citar a Sandra, que aceitou esse convite, né? De seguir a Jesus, de ser uma luz. E a partir de hoje, a Sandra, ela vai ser como Jesus. Amém. Com certeza ela já é como Jesus, mas hoje apenas o simbolismo, né? A representação final disso. E Sandra, a mensagem é para você também. Não tenha medo. As portas do inferno não prevalecerão contra o Cristo, o Filho do Deus vivo. A vida ainda vai apresentar muitas dificuldades, muitos problemas, mas não tenha medo, porque Cristo é vencedor e Ele nos deu a vitória. Amém. A escola vai sofrer, a igreja vai sofrer, mas não tenha medo, porque Cristo, Ele é a vitória e Ele é a palavra final. Amém. Agora nós vamos ver a palavra final de Cristo sendo de maneira, um símbolo que é explícito, a palavra final de Deus, a palavra final de Cristo, através do batismo da Sandra. E logo após o batismo da Sandra, nós vamos ouvir mais uma mensagem, mais uma música que a Júlia vai cantar para nós, onde ela, através dessa música, vai pedir o poder do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. E que você esteja com o coração aberto, para que a gente saia daqui mais parecido com Jesus. E que onde a gente for, com Jesus ao nosso lado, com o Espírito Santo nos guiando, que a gente possa ter a confiança, a coragem e a certeza de que as portas do inferno não prevalecerão. Amém? Que você possa assistir ao testemunho da Sandra e abrir o seu coração para a voz do Espírito Santo. Amém. Pastor Felipe, que honra receber aqui o Coasa, no nosso distrito. Eu estou aqui passando, né? E nós vamos conversar mais ali dentro do batistério, né? Não precisa mais esperar esse momento. E o que Deus está atuando, está compartilhando o seu evangelho e ele é transformador. Sandra descobriu a Cristo na TV Novo Tempo. Então, assistindo ali aos programas, ela disse, puxa, essa igreja é diferente. Ela já conhecia outras denominações, mas de repente ela disse, eu acho que esse caminho é novo. E lá ela fez os estudos bíblicos lá na TV Novo Tempo. Começou a guardar o sábado, começou a fazer mudanças no seu estilo de vida. Até que ela encontrou aqui a igreja do Jardim Prudência. E aqui foi recebida principalmente pela família do Júnior. Pode vir aqui na frente, pertinho, vocês que são os padrinhos dessa decisão. A Sandra então disse, mas o que falta para eu me batizar? Porque ela tinha visto algumas imagens de pessoas se batizando, ela disse, eu quero isso aí na minha vida também. Sandra, eu sei do tamanho dos desafios e provações, inclusive as que você está vivendo agora, que aconteceram ontem na sua vida. Mas esse caminho, como disse o pastor Felipe, é infalível. É a melhor escolha da sua vida. E eu não tenho dúvidas de que você vai encontrar felicidade, que você vai encontrar propósito e que você vai encontrar salvação. Sandra, você já declarou isso quando a gente fez a ficha do batismo, mas você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Você gostaria de guardar os mandamentos, gostaria de seguir os ensinos conforme a Igreja Adventista ensinou através dos estudos bíblicos? Sim. Gostaria de ser batizado igual Cristo, por imersão, para pertencer a essa igreja, para fazer parte dessa missão de compartilhar esse evangelho comum? Sim. E a igreja
gostaria de receber a Sandra como parte dessa grande família nesse momento lindo na sua vida. Sandra, conforme a sua decisão, imitando o que Cristo fez, seguindo o seu desejo, a sua escolha de se unir a essa igreja e de ser salva por Cristo, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: Amém! Celebrar com você. Eu vou pedir para que a Ana traga aqui na frente, pode ficar aqui. Você vai receber um certificado, onde está escrito. A Ana só vai te mostrar por enquanto que você está molhado, senão vai. Então, aqui um certificado do seu dia, tem um kit com um presentinho, com uma Bíblia para você. Eu queria convidar a Bruna também, que foi batizada em março, mas ainda não tinha recebido o certificado dela e o kit, vem aqui na frente. Então, tá aí o seu certificado, Bruna, que já tem pregado, compartilhado esse Evangelho, também o seu kit, celebrando, marcando esse momento aqui junto com a gente. Sandra, aqui é o melhor lugar da igreja, sabe? Aqui é o lugar onde eu mais me sinto bem, nem quero sair daqui. Mas aqui, nessa grande família que está diante de nós, tem algumas pessoas que não passaram pelo batismo, assim como você. E elas olham hoje para você aqui e dizem: poxa, será que um dia isso vai acontecer na minha vida também? Essas pessoas olham para você e pensam: é um testemunho para eu seguir. Tem outras pessoas, algumas de nós até vocês conheceram hoje, que já estão nesse caminho há bastante tempo, mas ficam pensando às vezes: será que tudo isso que eu tenho feito ainda vale a pena? E quando elas olham para você, iniciando a sua jornada aqui nessa igreja, elas pensam: vale a pena, porque o Evangelho está alcançando pessoas estão se decidindo por isso. Eu quero continuar nesse caminho. Eu gostaria de orar daqui desse lugar por você que ainda não experimentou o batismo, ou por você que já se batizou, mas gostaria de reafirmar a sua fé. Quantos gostariam de receber essa oração hoje? Amém. Feche seus olhos. Senhor Pai, Senhor dos céus, obrigado, Senhor. Obrigado pela decisão da Sandra, obrigado por esse momento único na tua igreja. Obrigado porque hoje vimos mais um braço do teu Evangelho, que é o Colégio Adventista de Santo Amaro. Obrigado pela vida das pessoas que servem nesse lugar.
Por favor, Senhor, continue nos guiando, abençoando, que mais decisões como da Sandra sejam tomadas. Senhor, renova em nós a nossa missão, o nosso propósito, principalmente o nosso amor por Ti. Que hoje, Senhor, possamos dizer que queremos estar nos Teus braços de amor na eternidade. Queremos desfrutar da Tua vitória sobre o mal. Queremos finalmente viver num lugar de paz, de amor, de felicidade completa, de maneira definitiva. É isso que nós te pedimos, uma bênção especial sobre todos que aqui estão, por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Águas vivas do teu altar, sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença eu não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura, com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença eu não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar, nem pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpra em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença eu não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Amém. Obrigado, Júlia. Quero convidar você a ficar em pé. Vamos mais uma vez falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por este sábado maravilhoso que tivemos. Amém, Jesus. Obrigado. Esta manhã. E queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos. Que o Santo Espírito atue em nós, que a nossa vida seja uma vida para viver
de acordo com a vontade de Cristo. Para que a gente possa ser parecido com Jesus, para que a gente possa fazer a diferença realmente na vida de todas as pessoas que passarem pelo nosso caminho. Pai, que a gente possa sair daqui com a certeza, com confiança de que a vitória é garantida e de que o mal não irá ser o vencedor, o mal não terá a palavra final na nossa vida. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, agradecendo aqui a equipe, né? O Colégio Universitário de Santo Amaro, o diretor, o vice-diretor, o pastor Felipe. Ele estará à porta, despedindo de todos. Nós vamos cantar aqui o hino de saída. Também estamos aguardando aqui a batizanda, que ela vai estar ali à frente também para cumprimentar a todos.